Considerada em sua totalidade um livro sagrado pelos cristãos e em parte pelos judeus, além de ser uma das bases ideológico-religiosas dessas duas civilizações, estende seu poder para muito além dessas fronteiras. Seu alcance é universal, tanto no campo geográfico quanto no campo cultural, isto é, influenciou e ainda influencia, além da religião, obviamente, a arte, o direito, a filosofia, a metafísica, enfim, o conhecimento de um modo geral, além do modo de ser, pensar e agir de um sem número de povos. Já se disse que, além da morte, outra certeza que temos é de que é impossível agradar a todos, o que, claro, se aplica à Bíblia. Até uma obra de tamanho poder e influência não escaparia imune a críticas e acusações. A dita palavra de Deus já foi acusada, entre outras coisas, de ser anticientífica, ou seja, de fazer afirmações contrárias aos fatos provados pela ciência. Será que a acusação de ser anticientífica é justa? Ou seus acusadores, além de não terem investigado o suficiente, fizeram-no com preconceito e parcialidade? É o que veremos agora. Muito já se afirmou, e ainda hoje se afirma, sobre o formato da Terra. Vide o caso da teoria da Terra plana. Apesar de a ciência já ter encerrado há muito a polêmica sobre a configuração do nosso planeta. A Terra, como sendo achatada, não é novidade. Muitos povos antigos já a concebiam assim. Há a página 553 do volume 9 da Enciclopédia Americana, de 1979, lemos: a imagem mais antiga que os homens tinham da Terra era de uma plataforma plana, rígida, no centro do universo. O conceito da Terra esférica não era amplamente aceito até a Renascença. Porém, contrariamente ao preconceito e ao parecer apressado de muitos em relação ao que a Bíblia afirma sobre isso, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22, está escrito: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. A Bíblia, assim, refere-se ao formato da terra como um círculo, podendo também utilizar os termos globo ou redondeza, a depender da tradução. Temos de levar em conta que o livro de Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos, ou seja, há quase 3 milênios a Bíblia já afirmava o formato correto da Terra, isto é, esférico, numa época em que praticamente nenhum povo ou livro o fazia ou o afirmava plano. Além do formato da Terra, outro tópico científico sobre o qual civilizações antigas teorizaram foi o equilíbrio da Terra, ou seja, como ela se mantinha suspensa no espaço. Segundo a mitologia grega, por exemplo, Atlas, um gigante que lutou contra os deuses na chamada titanomaquia, foi condenado a carregar o mundo nas costas. Assim, para os gregos primitivos, era um gigante, ou titã, que mantinha o mundo suspenso no espaço. Para outros povos ainda, a Terra era uma plataforma achatada, em outras versões um semicírculo, sustentada por 4 elefantes, os quais se apoiavam em uma tartaruga gigante. De modo totalmente oposto a tais mitos, contudo, a Bíblia, séculos antes que a ciência o afirmasse e confirmasse, já fazia a declaração correta. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, lemos: Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Acredita-se que o livro de Jó tenha sido escrito entre os séculos 7º e 3º a.C. Assim,
Há pelo menos 3 milênios e meio, o livro sagrado já registrava que, em lugar de ser sustentada por elefantes ou gigantes, nosso planeta ficava suspenso sobre coisa nenhuma. A Bíblia é, obviamente, um livro religioso e não um compêndio de ciências naturais. Não se deve esperar dela que explique a mecânica dos astros, que detalhe os componentes do DNA ou que descreva em termos biológicos a mutação das criaturas. Vez ou outra, no entanto, esse livro aborda temas científicos e, quando o faz com exatidão. Tomemos como exemplo o ciclo da água. Sendo um acontecimento natural, as civilizações antigas outrora o atrelavam ao humor divino, ou seja, esse fenômeno hídrico e, por conseguinte, a chuva, eram resultantes de uma discussão ou mesmo briga entre os deuses. Vejamos, primeiramente e de modo breve, como é o ciclo da água. O Sol, ao lançar calor sobre as superfícies aquáticas, faz com que a água acumulada na hidrosfera se converta em vapor. Este ascende ao céu e se condensa, isto é, forma volumes chamados de nuvens. A umidade faz com que o vapor de água se transforme em gotas, as quais se precipitam sobre a terra. Temos a chuva, a qual enche os lagos, rios e mares para que o sol, transformando-a novamente em vapor, reinicie indefinidamente o processo. A Bíblia, no livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7, assim descreve esse fenômeno. Todos os rios correm para o mar. Mesmo assim, o mar não fica cheio. Os rios voltam para o lugar de onde saíram, a fim de correr novamente. A ciência, está claro, também tange o campo da higiene, ou melhor, do saneamento básico, uma vez que, para praticar o saneamento básico, é necessário valer-se de conhecimentos e procedimentos científicos. Acerca de tal tema, povos do passado também emitiram um parecer, por exemplo, ao indicar certos tratamentos, simplesmente e com razão, inaplicáveis hoje em dia. Para tratar determinadas enfermidades, um antigo documento médico egípcio, o papiro Ebers, prescrevia que se misturassem fezes humanas com leite fresco e se aplicasse a mistura no lugar da lesão. Para a remoção de estilhaços, o mesmo documento recomendava: sangue de minhocas, cozinhe e esmague com azeite. Toupeira, mate e cozinhe e escoe com azeite. Estrume de jumento, misture com leite fresco. Aplique no orifício. A Bíblia, muitíssimo pelo contrário, recomendava outra destinação ao excremento humano. No livro do Deuteronômio, capítulo 27, versículo 13, lemos: arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá e, antes de fazer necessidade, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. Consequentemente, evitavam-se doenças cujos vetores são as moscas, já que as fezes atraem as moscas e, por consequência também, a morte de muitas pessoas. Tal procedimento científico, posteriormente abonado pela ciência, já era de conhecimento dos israelitas há mais de 3.000 anos, época em que o Deuteronômio foi escrito. Outro costume do povo hebreu registrado na Bíblia e posteriormente validado pela comunidade científica foi com relação a uma prática que serviria como sinal de aliança entre Deus e Abraão, a circuncisão. Circuncisão é a remoção da pele que cobre a parte superior do órgão genital masculino. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 12, está escrito: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Mais tarde, Deus repetiu a ordem aos hebreus. No livro de Levítico, capítulo 12, versículo 3, pode-se ler: e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Mesmo passado muito tempo após essa recomendação ter sido dada ao povo,
Não se entendia ainda o porquê de o oitavo dia ter sido especificado. A medicina revelou que o elemento coagulante do sangue, a vitamina K, só sobe a um nível adequado nessa ocasião, ou seja, no oitavo dia. Os níveis da protrombina, outro elemento coagulante essencial, ficam mais elevados no oitavo dia de vida de uma criança do que em qualquer outro período. O Dr. S.I. Macmillan, à página 23 de sua obra None of These Diseases, publicada em 1963, afirmou: o dia perfeito para se realizar uma circuncisão é o oitavo dia. Ou seja, mais uma vez, a ciência corrobora, ainda que tarde, uma recomendação bíblica. A ciência moderna já confirmou que os problemas psicológicos, psíquicos e mentais têm um efeito nocivo sobre a saúde, isto é, comportamentos como depressão, ódio ou acessos descontrolados e frequentes de raiva são prejudiciais ao bem-estar físico. Nas palavras da Enciclopédia Americana, tornou-se mais e mais evidente, a partir de 1940, que a função fisiológica dos órgãos e dos sistemas orgânicos está intimamente relacionada ao estado mental da pessoa e que, inclusive, uma alteração nos tecidos pode acontecer a um órgão assim atingido. O Dr. Hans Selye, endocrinologista e especialista em estresse, afirmou também: não é a pessoa odiada ou o chefe frustrador que contrai úlcera, hipertensão e doença do coração. É quem odeia ou se permite ficar frustrado. Ama o teu próximo como a ti mesmo é uma das recomendações médicas mais sábias que já foram dadas. Séculos antes de a ciência afirmar isso, a Bíblia, no livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 30, já o fazia. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Outra passagem do mesmo livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo 22, faz praticamente a mesma recomendação. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A Bíblia, mais uma vez, corroborada pela ciência, mais uma vez também, ambas em harmonia. O senso comum costuma fazer afirmações em desacordo com a realidade. Uma delas é de que a ciência e a religião são contraditórias, incompatíveis, desarmônicas, isto é, de que ambas jamais concordam em determinados pontos de vista. Nada mais incorreto. Veja agora a opinião de dois cientistas acerca da Bíblia. Uma delas é do americano Wallace Pratt, geólogo, portanto cientista e explorador de petróleo. Se eu, como geólogo, fosse chamado a explicar resumidamente nossas ideias modernas sobre a origem da Terra e o desenvolvimento da vida sobre ela a um povo simples, pastoril, assim como o das tribos a quem foi dirigido o livro de Gênesis, eu dificilmente poderia fazê-lo melhor do que seguir bem de perto grande parte da linguagem do primeiro capítulo de Gênesis. Wallace ainda afirmou que a ordem dos acontecimentos relatados em Gênesis, desde a origem dos mares, passando pela emergência do solo seco, até o aparecimento da vida nos oceanos, e daí o das aves e dos mamíferos, é essencialmente a sequência das principais divisões do tempo geológico. Outro parecer foi do acadêmico, paleógrafo, diretor do Museu Britânico, presidente da Academia Britânica e parlamentar inglês Sir Frederick Kenyon, acerca da redação dos textos bíblicos. Não é exagero afirmar que o texto da Bíblia, em essência, é certo. Isto se dá especialmente com o Novo Testamento. O número de manuscritos do Novo Testamento, de primitivas traduções dele e de citações dele nos escritores mais antigos da Igreja, é tão grande que é praticamente certo que a verdadeira versão de toda a passagem duvidosa é preservada em uma ou outra dessas autoridades antigas.
Não se pode dizer isso de nenhum outro livro antigo no mundo. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu, muito bonito, para ganhar voto, muito bonito. Veja bem, eu passei a vida toda estudando, desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixa bem claro. Bem claro para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. Curta este vídeo, compartilhe-o, inscreva-se neste canal. Importantíssimo, deixe um comentário para que este conteúdo possa ganhar relevância e o canal crescer. Inscreva-se também no meu outro canal, Queima de Arquivo, dedicado ao romance policial. Link na descrição. Por hora é só. Muito obrigado e até uma próxima vez.